Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou estar te ensinando como você pode fazer uma movimentação de plataforma usando o Game Maker Studio. Bom, no meu vídeo passado eu havia te dito que para você fazer uma movimentação você precisa alterar o X e o Y do seu objeto, né? Todo objeto no Game Maker ele tem um X e um Y, que é a posição onde ele está na nossa sala, né? Se eu vier aqui na minha sala, você vai ver que eu tenho um objeto chamado ObjPlayer, que foi o que eu havia feito na aula passada. E se eu vier aqui com ele, eu posso ver a posição X e Y dele, que está aqui no canto. Se eu estar clicando nele aqui e mudando, você vê que essas posições elas mudam. Por quê? Porque é assim que funciona para você fazer uma movimentação. Você precisa alterar o X e o Y. Se eu ficar com ele parado aqui, você está vendo que ele parou em 579 por 381. Esse é meu X e meu Y. Se eu quiser, por exemplo, ir para a direita, o que eu tenho que fazer? Você está vendo que meu X ele aumenta? Só o meu X aumenta? Então, para ir para a direita, eu sei que eu preciso aumentar o meu X. Se eu quiser ir para a esquerda, eu tenho que diminuir ele. Se eu quiser pular, eu tenho que diminuir meu Y. E se eu quiser fazer ele cair, eu tenho que aumentar meu Y. Só que, obviamente, você tem que fazer isso por código. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Eu vou estar abrindo meu personagem aqui, JPlayer, e vou estar adicionando um evento de Create nele. Se você viu o vídeo passado, você sabe, o evento de Create ele roda apenas uma vez. Ou seja, quando esse objeto for criado, tudo que eu escrever aqui vai ser rodado e vai executar apenas uma vez, só uma vez. E ele é ótimo para a gente setar variáveis, por exemplo. E é aqui que a gente vai estar vendo a nossa primeira variável, que é a variável x do GameMaker. Ela já é uma variável padrão, você já só pode alterar ela, você não pode nomear outra variável com esse nome, porque é uma variável padrão do GameMaker. Como é que eu mudo o valor de uma variável? Você precisa colocar o nome dela, dar um igual e aqui o valor. A variável x do GameMaker, ela tem um valor em números, né? Você pode colocar 10, 5, 50, você pode colocar esses valores. Vamos colocar 10 aqui primeiro para você ver o que eu estou falando. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu criar, eu quero que meu x fique em 10. Ele está aqui no meio, meu x é, deixa eu ver, 671. Eu vou rodar agora para ver o que vai acontecer. Tá vendo? Ele foi aqui pro canto. Então, quando eu criei meu personagem, eu falei que o x dele agora é 10 e não mais o x que ele está aqui. Então, ele sempre vai ser 10 quando eu iniciar aqui. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer movimentar ele. Como é que eu faço para movimentar ele? Bom, o Create não vai ser bom para a gente fazer isso. Por quê? Porque ele roda só uma vez. Você não quer movimentar só quando você iniciar o jogo, né? Você quer movimentar o tempo todo. Para isso existe o evento de Step. O evento de Step, como eu havia te dito, ele roda o tempo todo. Enquanto esse objeto existir, ele vai estar rodando. E é aqui que a gente vai usar para fazer a movimentação. Então, se eu mudar isso daqui e falar aqui agora, o x vai ser igual a 10 no Step, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Vai parecer que não mudou nada, né? Por quê? Porque eu estou falando o tempo todo que meu x é 10. Eu não estou aumentando meu x. Eu estou falando que ele é um valor fixo. E, novamente, não é isso que a gente quer. Para a gente aumentar ele, o que a gente precisa fazer? O meu x é igual ao meu x e mais o valor que eu quero aumentar. Sei lá, 1. Testar 1 pixel. Então, o tempo todo ele vai estar aumentando 1 no meu x. Se eu rodar agora. Olha o que está acontecendo. Ele já está indo para a direita, tá vendo? Ele já está se movimentando. Já é uma movimentação. Só que está meio lento, né? Como é que eu mudo isso daqui? 1. 1 é o valor que eu vou estar aumentando a cada segundo. Então, se eu quiser aumentar a velocidade, eu aumento o valor do 1 aqui. Eu vou botar 3. Se eu botar 3, agora a cada segundo no meu jogo, ele vai estar aumentando em 3. Legal, né? E como é que eu faço para diminuir? Lembra que eu te falei que para a direita ele aumenta e para a esquerda ele diminui? Então, se eu quiser que ele diminua, vai para a esquerda, né? Eu preciso remover dele. Então, eu falo que é menos. Meu x é igual ao meu x menos 3. Se eu rodar agora, você vai ver que ele se movimenta para a esquerda. Legal, né? Tá, só que voltando a variáveis, eu vou te ensinar um outro esquema de variáveis aqui. Você está vendo que esse valor aqui é 3, né? Só que imagina que eu quero me movimentar 3 vezes, só que eu não quero ficar colocando 3 toda vez. Para isso, você pode criar uma variável. Como o próprio nome diz, ela varia, né? Então, você pode colocar 3, depois mudar para 5, que é o que funciona numa velocidade, né? Ela nunca é fixa. Então, eu posso estar vindo aqui no meu Create. Lembra que eu falei que o Create é muito bom para variáveis? Por quê? Porque ele só roda uma vez. Se eu estar criando uma variável aqui, eu vou estar o tempo todo criando ela. Não tem necessidade disso, né?
Então vem aqui, como é que eu crio uma variável? Você precisa do nome dela, você pode colocar velocidade, aí você coloca o valor, 3, é o 3 que a gente quer, né? Então, o que eu estou falando aqui? Que essa variável ela tem o valor 3. Uma variável é basicamente uma palavra que tem algum valor. Então, agora, se eu quiser fazer que meu x diminua com uma certa velocidade, ao invés do 3, eu coloco velocidade. Se eu rodar agora, você vê que ele diminui nessa velocidade. Agora, se eu quiser mudar, eu posso só vir aqui e mudar. Ó. Botar 1 de novo. E ele já mudou para mim. Perfeito, né? Assim que se usa variáveis no GameMaker. Só que ele está se mexendo sozinho, né? Não é o que a gente quer. A gente quer que ele se movimenta quando a gente aperta algum botão, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Lembra que eu te expliquei sobre eventos? No GameMaker também existem eventos de teclas, que quando você aperta uma tecla, acontece alguma coisa. Você vier aqui em Add Event, tem aqui ó, o Key Down e o Key Pressed. Qual que é a diferença do Key Down e do Key Pressed? O Key Down vai executar enquanto você estiver segurando essa tecla. Então, eu apertei a tecla, estou segurando a tecla, ele vai executar o que está ali. O Key Pressed não, ele só vai executar quando eu apertar uma vez essa tecla, eu apertei, ele executa. Se eu segurar, ele não executa. E o Key Up é quase igual ao Key Down, só que ele só vai executar quando eu soltar a tecla. Ou seja, eu apertei a tecla, não está acontecendo nada, mas se eu soltar, acontece. Então, qual que a gente precisa aqui? A gente quer se movimentar enquanto a gente segura a tecla, né? É o Key Down. Qual que é a tecla para a esquerda, que é o que a gente está mudando ali? Left. Left no inglês, esquerda. Eu venho aqui, falo, quando eu apertar o botão para a esquerda, ele vai se movimentar para a esquerda. Então, eu venho aqui no meu step e tiro isso daqui, ó. Meu x é igual a meu x menos velocidade. Ou seja, quando eu apertar isso, eu vou estar diminuindo meu x. Se eu der play agora e apertar para a esquerda, olha o que está acontecendo. Ele está se movimentando. Se eu solto, ele para. Se eu volto a apertar, ele continua. E é assim que funciona uma movimentação. Agora eu quero para a direita, né? Então o que eu faço aqui? Add Event, Key Down. E agora eu quero Right, que é direita, né? E como é que eu faço? Se você lembra aí, tenta fazer. Se eu não conseguir, é simples. Eu venho aqui, vou copiar isso daqui. E para ir para a direita, eu tenho que aumentar meu x, né? Então meu x é igual ao meu x mais velocidade. Agora se eu for rodar, e eu aperto para a direita, ele vai para a direita, eu aperto para a esquerda, ele vai para a esquerda. Aí eu posso estar fazendo isso. Só que ele está meio lento, só vou aumentar um pouco a velocidade, vou botar 3 de novo. E tá aí, você vê que agora ele anda para os lados. Só que ele está parado no ar, né? Não é isso que a gente quer, então rapidamente aqui eu vou te mostrar como é que funciona uma gravidade. Bom, você sabe alterar o x e o y. Você sabe que se eu quiser ir para a direita eu tenho que aumentar, se estiver para a esquerda eu tenho que diminuir. O y é a mesma coisa, só que ele, se eu não me engano, ele é invertido. Se eu vier aqui no meu personagem e ver o y dele, que é esse segundo valor, você vai ver que está em 352. Se eu arrastar para cima, você está vendo que o meu y diminui, né? A gente quer fazer ele cair, então a gente tem que fazer meu y aumentar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero aumentar meu y, né? Eu vou vir no step e vou falar a mesma coisa aqui. O meu y igual ao meu y mais 3. Mais 1, né? Eu falei 3, coloquei 1. O que está acontecendo? Ah lá, você viu? Deixa eu botar aí mais para cima, porque não dá nem para ver. Ah lá, tá vendo que ele está caindo? Então, só que ele está caindo meio reto, né? Ele está caindo numa mesma velocidade constante. E não é assim que a gravidade funciona, né? A gravidade ela aumenta com base no peso. Então, e com o tempo, né? Então, como é que eu mudo isso daqui? Vamos usar outra variável, que vai ser gravidade. Estou fazendo em português aqui, porque eu acho que vai ser melhor. Vou botar 0.3. A gravidade é 0.3. Se eu vier aqui e falar que agora eu vou aumentar meu y com base na minha gravidade, o que vai acontecer? Não vai mudar nada, ele vai continuar aumentando constantemente. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele aumente com o tempo. Para isso, eu vou criar outra variável, que vai ser a minha velocidade vertical. Vou te colocar assim e ela vai ser 0. Por que ela vai ser 0? Porque eu quero que comece 0. Quando ele estiver caindo, vai ser 0. E ao invés de eu colocar aqui que meu y vai ser mais igual à gravidade, eu vou falar que vai ser mais igual à minha velocidade vertical. Só que não vai acontecer nada porque vai estar parado, né? Então, o que eu faço aqui? Ao invés de aumentar o meu y o tempo todo, eu vou aumentar a minha velocidade vertical. Lembra que ela é 0? Então, o step roda o tempo todo
Então, o tempo todo, eu vou falar que a minha velocidade vertical é igual a minha velocidade vertical mais a minha gravidade, que é 0,3. Ou seja, o tempo todo ele vai estar falando assim, minha velocidade vertical é igual a ela mais a gravidade. Ou seja, vai começar ela é 0, depois ela vai para 0,3, depois ela vai para 0,6, 0,9 e assim por diante. Ou seja, vai sempre aumentar enquanto ela está caindo. Se eu rodar agora, tá vendo? Ele caiu de uma forma muito mais suave, de uma forma que realmente é como a gravidade funciona, tá vendo? Ele começa lento e termina rápido. Legal, né? Agora você aprendeu como é que faz uma gravidade. E lembra aqui que a gente usou isso aqui para se movimentar? Só que isso aqui não é tão legal da gente fazer, porque a gente está usando um evento direto aqui de tecla. E não é muito bom fazer isso, não é nada prático. Imagina, você quer fazer um monte de tecla, que seu personagem pula, ele dá dash, ele ataca, ele não sei o que, ele abre uma porta. Aí você vai ficar toda hora atacando um monte de tecla aqui, não é legal, né? Então, ao invés da gente fazer aqui, o que eu vou estar fazendo? Vou estar deletando isso aqui e vou estar te ensinando a função que faz isso, só que por código, entendeu? Ela faz a mesma coisa, só que você vai escrever um código para funcionar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima, né? E como é que funciona essa função? O nome dela é keyboard check. Keyboard check. Aí você fecha dessa forma aqui, com os parênteses, entendeu? Aí aqui dentro você coloca a tecla que você quer. Vou colocar aqui VK Left. O que eu fiz aqui? Eu estou falando que lembra que eu falei aqui que o evento keyDown é o que segura a tecla? Aqui o evento por código que faz isso é o keyboard check. Se eu voltar aqui, ó, dar um underline, você vai ver que tem o pressed, que eu tinha te falado. Tem o pressed e tem o released. O que é esses aqui? Lembra que eu te falei que o check ele segura quando você está apertando, que é o down lá do evento? É a mesma coisa desse aqui, o keyboard check ele faz isso. Enquanto eu estiver segurando a tecla, ele vai executar isso. O pressed é enquanto eu apertei essa tecla uma vez, ele executa. Só uma vez. Eu apertei, ele só vai executar essa vez. O release é quando eu solto. Tá vendo? É a mesma coisa daquilo que eu tinha te falado, só que por código. Então, o tempo todo aqui ele vai checar se eu estou apertando a tecla para a esquerda. Essa aqui é a setinha para a esquerda do teclado. Se você quiser colocar uma letra aqui, você faz o seguinte. Você coloca ORD. Não, mas aqui dentro, né? Você vai colocar ORD. Aí você abre aqui. E aqui dentro você coloca a tecla abrindo aspas duplas. Ou aspas simples, se eu não me engano. Não, só aspas duplas. E aqui você coloca a tecla, coloca A. Tem que ser maiúsculo, tá? Se botar A aqui não vai executar. Coloca o A aqui, que vai estar indo para a esquerda. Então você está checando se eu estou apertando o tempo todo, ó. Estou apertando a tecla A. Só que se rodar aqui não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu só estou falando isso daqui, só estou escrevendo ela. Para isso, eu vou te ensinar outra coisa do Game Maker, da programação no geral, que são as condições. O que é uma condição? Ou seja, se eu apertei a tecla, faça isso. Se eu fiz isso, faça isso. Como é que eu faço isso? Do inglês if, né? Que significa se. Aí você abre aqui, se, e faz dessa forma. Abre aqui o... Eu esqueci o nome disso, né? As chaves. E aqui dentro você coloca o que você quer fazer. Eu quero checar a tecla, né? Então, eu vou colocar a tecla aqui dentro. O que eu falei aqui? O tempo todo eu estou verificando, ó. Se eu apertei a tecla A, faça alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu x. Meu x vai ser igual ao meu x menos velocidade. Se eu rodar agora e eu apertar A, só que está caindo, né? Eu vou tirar isso daqui só para a gente ver. Eu vou apagar só para a gente ver. Ó, agora se eu apertar a tecla A, ele está indo para a esquerda. Vamos fazer para a direita agora? Deixa eu só voltar isso aqui. Para a direita a mesma coisa. Eu vou copiar isso aqui. Se eu estou apertando a tecla para a direita, no caso vai ser D, né? Se eu apertei a tecla D, aumente no meu x. Meu x é igual ao meu x mais a velocidade. Se eu rodar agora, você vai ver que ele vai para a direita. Só que ele está caindo, né? Eu vou aproveitar que eu estou testando aqui e vou te ensinar outra coisa, que são os comentários. O que é um comentário? Se você colocar essas contrabarras aqui, duas, você vai ver que tem um comentário. Então, tudo que eu escrever aqui vai ser um comentário. Eu posso mostrar, ó. Se eu vir aqui e falar criando a movimentação.
que eu estou falando aqui? Isso aqui é para você não se perder no seu código, é porque para quando você fizer alguma coisa, você escrever, ah, é isso que eu estou fazendo aqui, criando a movimentação. Isso aqui não vai aparecer no seu código, tá? Ele não tem importância nenhuma. Isso só serve para comentar, para você dizer alguma coisa que você está fazendo, você está trabalhando em equipe. Você pode dizer, ah, aqui eu criei a minha movimentação, aqui tem a minha gravidade. E serve para isso, para informar, né? Que você está programando para meio que outras pessoas, né? Então, esse é o comentário. E eu posso fazer esse comentário aqui, que é um comentário em linha, eu só comento uma linha, se eu vier para baixo, ele não está comentando. Para eu comentar em bloco, o que eu faço? Barra, aí você faz o asterisco aqui, você está vendo que já comentou tudo? Aí você precisa fechar, como é que você fecha? Asterisco e barra. Agora fechou. Tudo que tiver entre isso aqui, ó, não vai funcionar no seu código, vai ser só comentário. Então eu comentei aqui a nossa gravidade, para a gente testar aqui a nossa movimentação. Se eu vier para a esquerda, ele está funcionando. Se eu vier para a direita, ele está funcionando também. Se eu apertar as duas ao mesmo tempo, ele não funciona. Legal, né? É assim que funciona, então, uma movimentação básica de plataforma no GameMaker. Obviamente, ainda não tem covisão, né? Você não vai estar caindo com nada. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo isso da covisão. Para a gente não ficar sem nada aqui, eu vou te ensinar mais uma coisa aqui, que vai ser como é que eu melhoro esse código aqui. Porque você está vendo aqui que eu estou colocando um monte de condições, né? Eu estou verificando se eu estou apertando A, se eu estou falando D. Como é que eu faço de uma forma mais dinâmica, né? Uma forma melhor. Para isso, a gente tem uma velocidade vertical, não tem? Vou criar uma para horizontal agora. Então, vou criar aqui, velocidade horizontal, que também vai ser 0. Agora, ao invés de eu aumentar direto aqui no meu x, eu vou aumentar o meu x com base nessa velocidade vertical, que é o que eu estou fazendo com o meu y, né? Então, já vou até colocar aqui, ó, meu x é igual ao meu x mais velocidade horizontal. E eu vou estar apagando isso daqui. Não, deixa eu apagar, apertei para rodar sem querer. Ó, então eu estou falando a mesma coisa aqui. Que meu x é igual à minha velocidade horizontal. Tá, deixa eu comentar isso de novo aqui, porque isso aqui está me atrapalhando. Tá, então vamos lá. Então eu tenho aqui a minha velocidade horizontal, né? Se eu apertar não vai acontecer nada, por quê? Porque é zero, estou somando o meu x mais zero. Então eu preciso aumentar isso daqui, né? Eu tinha te explicado sobre variáveis e sobre as funções de tecla, né? Você pode colocar uma função de tecla dentro de uma variável, ou seja, ó, tecla esquerda vai ser igual a keyboard check. Lembra como é que faz? ORD, para pegar uma letra, né? E eu vou colocar aqui A, que é a tecla para a esquerda. Tá vendo? Eu posso colocar uma função dentro de uma variável e ela vai funcionar. Se eu vier aqui duplicar esse aqui, ó, Ctrl D, tecla direita, eu vou colocar aqui como D. Aí, ó, o que que eu fiz aqui? Eu estou falando que agora essas variáveis aqui têm o valor dessa função aqui que checa se eu estou apertando uma tecla. Ou seja, quando eu estiver apertando uma tecla, essa variável aqui, qualquer uma delas, se eu estiver apertando, vai ser 1, o número 1. E se eu não estiver apertando, vai ser 0. Isso é ótimo para a gente fazer a movimentação. Por quê? Eu estou aumentando a minha velocidade horizontal, né? Então, vou falar que minha velocidade horizontal vai ser igual a quê? A minha tecla para a direita, menos a minha tecla para a esquerda. Lembra que eu falei que se eu apertar é 1 e se eu não apertar é 0? Ou seja, se eu estiver apertando a tecla para a esquerda, que é o A, essa daqui vai ser 1. Ou seja, se eu estiver apertando ela é 1, né? E essa aqui é 0, porque eu não vou estar apertando ela. Ou seja, 0 menos 1 vai ser menos 1. Então, eu vou estar removendo do meu x, ou seja, eu vou estar indo para a esquerda. Então, eu vou estar tirando menos 1 dele. Vou estar diminuindo. Se essa daqui, se eu estiver apertando para a direita, ela vai ser 1, né? Porque se eu estiver apertando é 1, e eu não estou apertando para a esquerda, essa é 0. Então, vai ser 1 menos 0, que dá 1. Eu vou estar indo para a direita, né? Não, pera aí. Se eu estiver apertando essa, vai ser negativo, né? Então, se eu estiver apertando essa e não essa, vai ser 0 menos 1, que dá 1. Eu vou estar indo para a direita, desculpa. Então, eu vou estar aumentando 1. Se eu não estiver apertando, eu vou estar diminuindo. Só que se eu apertar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele já vai funcionar. Só que ele está lento, ó. Tá vendo? Ou seja, o que eu fiz aqui? Vou explicar novamente. Estou apertando a tecla A vai ser 1. Então, a minha velocidade, como eu estou falando que a minha tecla para a direita é menos a da esquerda, se eu estou apertando para a esquerda, essa aqui vai ser 1 e essa vai ser 0. 0 menos 1 dá 1. Ou seja, estou aumentando em 1 o meu x,
porque a todo momento eu estou falando que ele é igual à minha velocidade horizontal, né? Então, estou aumentando. Agora, se eu apertar a tecla A, essa aqui vai ser 1, né? A tecla para a esquerda, e essa vai ser 0. 0 menos 1 dá 1, eu vou estar indo para a esquerda, né? Desculpa se isso ficou meio confuso, é um pouco complexo isso aqui mesmo. Eu acho que eu nem devia ter te mostrado isso agora, mas eu acho que você é capaz de entender sim. Eu acabei fazendo cagada aqui, deixa eu voltar. Tá aí. Só que tá lento, né? A gente então precisa multiplicar isso aqui pela nossa velocidade. Então, como é que eu multiplico no Game Maker? Coloca aqui o asterisco vezes velocidade. Só que aqui vai ter um problema, que já vou te mostrar qual que vai ser. Aqui ele está indo normal, né? Aumentou. Se eu vier para cá, ele tá lento. Por que que tá lento? Porque eu estou diminuindo antes de multiplicar. Não, como é que é? Porque eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu diminuo, depois eu multiplico. A gente não quer isso. A gente quer que primeiro a gente diminua isso daqui. Na matemática, você vai lembrar que quando você quer fazer uma soma ou uma multiplicação, elas têm prioridade, né? Como é que funciona a prioridade? O que está entre colchetes aqui, entre colchetes, né? Entre parênteses, vai ser executado primeiro. Então, primeiro eu vou diminuir, depois eu vou multiplicar. Se eu rodar agora, e eu estou me movimentando normalmente com um código muito melhor, bem mais limpo. Eu vou até comentar aqui, descomentar isso daqui, para a gente já ter uma movimentação e uma gravidade. Se ficou meio confuso, não se preocupe, você vai entender isso mais pra frente, tá? É mais complicado isso aqui que eu te mostrei mesmo, mas entenda o seguinte, essa aqui, eu vou explicar novamente, se eu não estiver apertando essa tecla aqui, ela vai ser 0, e essa aqui, se eu estiver apertando, é 1, ou seja, 1 menos 0 dá menos 1, vou estar indo para a esquerda. Se eu estiver apertando essa daqui, e não essa daqui, ela vai ser 1, então eu vou estar indo para cá. Entendeu? Se eu apertar as duas ao mesmo tempo, as duas vão ser 0. Então, as duas vão ser 1, né? 1 menos 1 dá 0. 0 vezes a velocidade vai dar 0. Então, eu não vou estar me movendo. Se eu rodar aqui e apertar as duas ao mesmo tempo, eu não me movimento. Tá vendo? E é assim como é que funciona a movimentação no Game Maker. Próximo vídeo eu vou estar te ensinando como funciona uma colisão perfeita no Game Maker. Como é que você colide aqui. Por enquanto ele está caindo no vazio, né? Então, próximo eu vou te ensinar como é que funciona a colisão. Até mais, obrigado por assistir.